Está sempre aí dando os seus palpites em algumas dessas questões que envolvem a nossa economia aqui no Brasil. Mendonça, primeiro dizer que é uma satisfação tê-lo aqui, agradecer pela gentileza de atender ao nosso convite e mais uma vez aqui a gente para poder bater um papo, mais uma vez depois de muito tempo, né? Mas que já conversamos muito. Boa tarde, Mendonça. Boa tarde, Ferreira. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas, seguidores deste canal. É uma grande satisfação estar aqui. Eu estou à sua disposição e feliz por ver que você está entusiasmado com a tecnologia. A rádio web é o caminho da comunicação para o futuro e eu acho que nós precisamos de ter pessoas como você, abnegadas, para abrir esses espaços e democratizar cada vez mais os debates, as discussões, facilitar para que as pessoas possam ter opções de conhecimento relacionado, seja à economia, à cultura, à política, que é o nosso caso aqui hoje. Né? Então eu quero cumprimentá-lo e dizer que você está agindo num caminho que é, sem sombra de dúvidas, o futuro da comunicação. Muito obrigado, Mendonça. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Mendonça, eu gostaria de, inicialmente, eu sempre lhe acompanhei nos seus mandatos e você sempre trabalhou gostou de fazer análises com números, né, perspectivas ou algumas coisas. Como é que você acompanha esse início de governo? Eu diria até que num processo turbulento com o Congresso Nacional, até porque a composição do Congresso Nacional, né, está aí de forma bem diversificada e me parece que alguns passos já dados por Haddad já sofrem algum tipo de crítica. Mas como é que você analisa esse processo inicial de governo entre executivo e legislativo, principalmente em Brasília? Você me pergunta e praticamente responde com a sua inteligência, a sua sagacidade. Veja bem, o governo foi eleito com um discurso de uma nova conjuntura política para a governança. Ele dizia que, na campanha eleitoral, que faria um governo democrático e até titulava como sendo uma frente ampla, que seria titular da governança do Brasil. Mas o que nós estamos observando é que existe um padrão petista de governar ressurgindo no Brasil. E acho que no momento inoportuno, porque o brasileiro votou em Lula, socialista, para presidente, mas votou também em congressistas cuja maioria, eu diria que são liberais. Então está havendo aí um choque de realidade, de concepções políticas, porque o governo quer ampliar a atividade estatal, quer mais Estado na economia, e o que se percebe é um Congresso que quer menos Estado na economia, é um Congresso que quer mais privatizações, é um Congresso que quer um agronegócio mais pujante. Então está havendo um confronto de ideias muito evidente, muito claro. Por outro lado, nós temos um Congresso que nos últimos tempos está tentando desconstruir o presidencialismo para fazer surgir no Brasil o chamado semiparlamentarismo, que é nada mais, nada menos do que uma governança através do parlamento. Então os deputados da última legislatura e agora dessa legislatura aumentaram os valores das verbas de orçamento, exigem muito mais cargos no âmbito do Poder Executivo, porque eles querem influenciar nas decisões governamentais e assim sucessivamente. Portanto, eu resumo dizendo que o presidente Lula pensou que ia ser uma coisa e ele se depara com a outra situação totalmente diferente, porque ele hoje tem liberdade para discursar, mas ele não terá liberdade para implementar um plano de governo socialista. Ele esbarra numa questão ideológica. O Congresso tem uma grande parcela que é bastante liberal e ele vai ter sérias dificuldades para fazer o que quer do ponto de vista ideológico. Mendonça, uma das coisas que se instalou na relação executivo-legislativo foi uma palavra que ela ficou aí, né, durante muito tempo, até deixando a sociedade, a população um tanto quanto confusa, que é a tal da governabilidade. Mas isso tinha um preço. Mas me parece que
não está chegando o ajuste para o Congresso Nacional do governo Lula com essa questão de governabilidade. A dificuldade, para mim, ela é explícita e muito clara, né? Mudou esse perfil do Congresso, você que tem esse conhecimento da casa que já ficou lá por muitos anos? Eu até escrevi um artigo sobre isso, dizendo que nós estamos vivendo um momento de mutação, de mudança, né? Com base naquilo que eu falei. Eu tenho um livro, não sei se você sabe, eu já escrevi sobre presidencialismo de coalizão. É o que acontece desde o período de Itamar Franco. Itamar Franco assumiu o governo, para ter governabilidade, ele fez uma composição com vários partidos. O ministério era para um partido, outro ministério era para outro partido. Ele fez uma coalizão para governar depois do impeachment de Fernando Collor. Então ele não teria condições de governabilidade. Aquilo seguiu, posteriormente com Fernando Henrique, depois com o Lula, e posteriormente com Dilma, e começou os problemas na época de Dilma, com o surgimento ali do Eduardo Cunha na presidência da Câmara e a voracidade para avançar no orçamento e nos cargos públicos. Fragiliza-se a partir daquele instante o presidencialismo de coalizão. E passamos aí para esse processo de mutação, que é contínuo, e hoje nós estamos vivendo essa fase, onde surge, atravessa Bolsonaro. Bolsonaro também não fez o que quis com o Congresso, pelo contrário, o Congresso não permitiu que ele fizesse o limitou ele, e agora você tem aí um Brasil que está deixando de ser presidencialista para ser semi-parlamentarista. Essa é a realidade. Metade do governo é do Congresso Nacional. Você vota no presidente, mas quem governa são parlamentares, são deputados. As verbas destinadas a investimentos, elas não são destinadas de acordo com os projetos técnicos feitos pelos técnicos dos ministérios, com base nos dados estatísticos, para diminuir os índices de desenvolvimento, para aumentar os índices de desenvolvimento humano. As verbas estão indo de acordo com a força política de cada deputado. Eu acho isso ruim para o país, na minha visão, acho péssimo. Porque o município, a cidade, que não tiver representação política forte, deixa de receber recursos. Então isso é ruim. O dinheiro deve... Desequilibra, exatamente, a palavra é essa. O dinheiro teria que ir obrigatoriamente para onde houvesse maior necessidade, menos índice de desenvolvimento humano, para ir aos poucos equilibrando, para se reduzir desigualdades sociais, para se reduzir desigualdades regionais. O processo que está sendo implementado no Brasil é um processo que vai distorcer ainda mais. Então isso é muito ruim. E olha que eu não sou eleitor do presidente Lula, muito pelo contrário. Entretanto, mas é brasileiro, pensar no Brasil. No Brasil melhor, né? No Brasil. Acho que o Brasil votou no presidente, ele teve a maioria dos votos, e a gente tem que dar a liberdade para ele colocar o projeto que foi aprovado nas urnas. Nós temos que contestar, nós temos que fazer uma oposição. Mas nós não podemos impor a vontade nossa, porque a nossa vontade foi minoria nas urnas. Então isso não é democracia. Então o que é que estão fazendo? Estão mudando o processo, estão mudando o sistema de governo do país. Estão governando, o poder legislativo está governando. E não é assim. Nós temos o judiciário para interpretar as leis, o executivo para executar as leis, e o legislativo é para legislar e fiscalizar. Do mesmo modo que a gente não quer um juiz, através de um julgado, através de uma decisão do judicial, legislar, mas não podemos também querer que o legislador execute ou decida pelo judiciário. Então, está se deformando, está se desvirtuando. É um debate teórico, é um debate difícil das pessoas compreenderem, mas essa é a realidade. Então, por essa razão, eu não tenho a menor dúvida. O Lula vai ter muitas dificuldades. E outra coisa, não vai poder falar, nem vai poder brigar. Porque se o fizer, ele sai. Sim, com certeza. Inclusive, eu até noticiei aqui na abertura do programa, nós estamos vivendo uma queda de braço muito grande. Para mim, uma guerra localizada, que é a guerra nas Alagoas, né, entre os Calheiros e o Arthur Lira. E que tem gravado pauta lá, inclusive pauta de interesse do governo, que é a pauta de criação de alguns ministérios. Ou seja, vai mais ou menos nessa linhagem que você acaba de falar. Os interesses estão vindo para determinadas lideranças, enquanto que o coletivo fica a aguardar
que o governo, né, de alguma forma, possa fazer as suas ações em benefício do povo. Mas quando você fala da relação executivo, legislativo e judiciário, não está meio desarmonioso não, essa relação, assim, um sendo um pouco mais invasivo, e especialmente o judiciário no legislativo e outras... O Brasil, eu acho que há muito tempo que nós temos problema desses limites, não é? Se você vai pela ótica do direito, que é a minha área, o direito ele envolve uma série de atividades profissionais. Você tem aquele que denuncia, aquele que defende, aquele que julga. Tudo isso é realizado, é executado com base em atividades que têm suas limitações. Então você não pode ser o julgador, ser o acusador, ser o defensor ao mesmo tempo. Como você não pode, como já falei anteriormente, ser o legislador e buscar mecanismos ali da Câmara, do Senado, para tentar interferir em julgamentos do Judiciário. Assim como o Executivo também não pode pegar um decreto e extrapolar os limites de uma lei que foi aprovada pelo Legislativo. Então, esses limites, eles há algum tempo que a gente observa uma certa extrapolação. Mas hoje os casos estão se tornando mais evidentes. Eu acho que o Brasil está precisando realmente, eu não sei nem como fazer isso, lhe confesso, mas acho que o Brasil precisa, de um modo geral, se fazer uma autocrítica para a gente restabelecer a ordem. Porque o negócio está meio que indisciplinado, vamos dizer assim. Ainda sobre, mas agora tratando mais dessa relação política além de Brasília, é essa extremidade, sabe, meu Deus? Eu até comentei poucos dias atrás. Eu acho que é preciso a gente entender o processo eleitoral, não sendo, por exemplo, Lula o meu presidente de urna, mas é o meu presidente atual, porque foi essa a decisão da maioria, né? Mas é que a gente está vivendo um extremismo político muito grande, e eu acho que o Brasil está sendo esquecido nessa polarização. E é como eu até disse aqui essa semana na visita que o senador Rogério Carvalho, inclusive, terminou não indo, né, em uma visita de ministros do governo Lula, cujo partido é o dele. E eu terminei aqui dizendo: Sergipe é maior do que Fábio Mitidieri, que é o governador, e é maior do que o senador Rogério Carvalho. Sergipe é Sergipe, e ele deveria estar ali presente. E eu estou vendo que pautas estão sendo levadas para essa guerra política de dois extremos, que eu acho que isso termina sendo um pouco ruim também, ou até não pouco, né, mas sendo muito prejudicial para que a gente possa andar com as políticas públicas de governo. O que é que você acha? Eu concordo plenamente. E acho que está havendo um debate meio que fora do contexto. A polarização devia ser sobre uma linha de pensamento, que eu acho até que, se você tiver dois lados inteligentes, que tenham teorias políticas a defender, por exemplo, o PT é um partido socialista que defenda uma economia com maior intervenção do Estado, é natural. O PL, que é o partido do Bolsonaro, que é um partido liberal, como o próprio nome diz, defendendo privatizações, defendendo menos intervenção do Estado, menos tributação. Eu acho que o país se tornaria mais rico. Eu acho que o país se tornaria um grande país se a gente tivesse esse tipo de debate. O grande problema é que o debate está em torno da joia, dos contêineres, sobre a prisão de A, a prisão de B. Eu acho que tornaram a atividade política muito judicializaram demais, ou se tornaram uma atividade centralizaram mais no setor policial do que propriamente no debate político, não é? Então, eu concordo com você. Eu acho que essa polarização, não é que eu discordo da polarização, eu discordo do conteúdo que está sendo exposto por aqueles que polarizam. Se os liberais falassem sobre liberalismo, dizendo o conceito que querem de uma sociedade, eu acho que eles ganhariam muito com isso. E os socialistas do mesmo modo. Mas a gente não vê isso, não é? A gente vê um discurso fora dos limites da política. E isso é ruim. Eu comento e fica à vontade. Por exemplo, nós tivemos agora uma decisão
contra o ex-presidente e atual senador Fernando Collor. Aí, quando você vai ver o conteúdo para que chegue a essa decisão, é algo sobre a Lava Jato. E aí eu pego um dado, peraí, a Lava Jato que inocentou alguns e que para inocentar esses ela não tem valor, e é a mesma Lava Jato que dá 30 anos a outro. Então eu acho que é uma situação que a gente está vendo aí a decisão útil, né? Porque o Lava Jato não serve, então não serve para ninguém, inocenta todo mundo. Mas se ela tem vigor, então é algo errado, porque tem gente aí, como dizia o padre, descondenado, né? Inclusive por dentro do processo da Lava Jato. Eu deixo você à vontade para comentar sobre, mas eu acho que com o Fernando Collor foi feita uma injustiça. Eu lhe confesso que eu não conheço o processo, eu não sei o conteúdo disso. O Lula, ele foi descondenado não pelo conteúdo. O Lula não foi, vamos dizer assim, não voltou à política porque ele foi declarado inocente. Uhum. Ele voltou à política porque o processo foi anulado. Tudo que transcorreu não valeu em razão da competência, né, do juízo. Essa foi a razão formal. Mas o conteúdo não foi debatido, não foi discutido. Uhum. Em relação a este caso, para fazer uma comparação, que eu poderia dizer que para um se analisou a competência e levou em conta, e não levou em conta o conteúdo. Uhum. O outro se permitiu a competência e levou em conta o conteúdo. Mas eu não conheço o processo, não sei as razões, não sei o que está posto. Essa coisa de discutir sobre decisão judicial é complicado, porque cada caso tem as suas nuances. Sim. E eu não conheço, não posso muito bem emitir opinião. Voltando para cá, Mendonça, nós estamos no caminho certo, em termos de Brasil, economicamente falando, pelas medidas que já foram adotadas, pelos programas que nós estamos vendo aí ser anunciados. Como é que você está vendo isso economicamente? Eu falo nesse processo agora economicamente falando. Nós estamos num caminho muito ruim a partir, por exemplo, de um sistema tributário distorcido, perverso, sistema tributário que aumenta as desigualdades sociais. O nosso sistema tributário, ele faz com que o governo, ou os governos, porque são 3 níveis de governo, União, Estados e municípios, arrecadem mais dos tributos indiretos. Os tributos indiretos quais são? São aqueles que os ricos pagam na mesma proporção dos pobres. Por exemplo, o ICMS é um tributo indireto. Quando eu tomo uma Coca-Cola, que vale X, eu pago ali, vamos supor, 25% de impostos embutidos no preço da Coca-Cola. É o mesmo valor que o homem mais rico do Brasil paga e que o homem mais simples do Brasil paga. Se esses tributos indiretos constituem a maior fatia do bolo tributário, significa dizer que o governo está levando para os cofres públicos um volume de dinheiro cuja origem maior vem das pessoas mais pobres. Isso é muito claro, qualquer criança faz isso. Então, partimos de um sistema tributário errado. E o que é o sistema tributário? É o que diz de onde sai o dinheiro para investir, para pagar a governança, a administração pública. Ou seja, a espinha dorsal. Se nós começamos errado, a tendência está errada. Errado na hora de arrecadar. Agora vamos para a hora de aplicar. Já falamos, coincidentemente, eu não sabia que você faria essa pergunta, já falamos há pouco que o dinheiro não é destinado para equilibrar. Sim. O dinheiro é destinado para distorcer. Sim. Porque hoje quem leva o dinheiro é quem tem maior força política, não é quem tem maior necessidade. Às vezes eu tenho 2 áreas distintas. Uma que precisa de saneamento básico, educação, iluminação, ela é esquecida porque em algum lugar está se precisando de uma reforma em algo que já existe, está bem estruturado, está melhorado, ali onde há qualidade de vida. Ou seja, o dinheiro vai para onde não é a prioridade. Então vamos no começo. Eu arrecado mais dos mais pobres e entrego mais aos mais ricos. Então como é que um país desse pode dar certo? Então, eu estou falando da espinha dorsal, da arrecadação e da aplicação dos recursos públicos. Então está tudo errado. A gente precisa rever essa situação, só que chegou um momento que é tudo muito complicado. Você mexer no sistema tributário, você vai falar de retirar um pouco do prefeito, ou retirar um pouco do governador, ou retirar um pouco do presidente.
Porque são 3 níveis, União, Estados e municípios. Sim. Ninguém quer perder a receita. Então, se você insiste muito na reforma tributária, sem ter uma certa disciplina, sem ter espírito público, sabe o que é que pode acontecer? Como eles 3, ninguém quer perder receita. E para equilibrar a receita e para aumentar a receita, o que se faz? Aumenta a tributação. Então acaba o povo tendo que pagar uma conta e sofrer. Então eu acho que é uma situação complexa. Nós chegamos ao momento que é preciso que a população entenda a necessidade de você eleger pessoas que tenham compromisso. Mas não é só o presidente da República, é do vereador ao presidente da República. Senão vai ser complicado corrigir as distorções desse país. Essa é uma pauta histórica no Congresso Nacional e você já viveu na casa e já deve ter, inclusive visto ou acompanhado alguma coisa querer startar nesse sentido. E é aí onde ela esbarra, nesses interesses dos 3 níveis, Sim. prefeito, Estado e União? Sistema tributário? Não, essa distribuição, quando vai mexer e tirar de algum ente federado, aí já trava. Sem dúvida. Não se faz por causa disso. A reforma tributária trava mais em função disso. Porque qualquer reforma que vise retirar o peso da tributação exige-se redução de tributos, lógico. Se eu quero baixar a carga tributária, o que é que eu preciso fazer? Diminuir impostos, ou contribuições, ou taxas. Então tem que diminuir de alguém. Qual o prefeito que quer perder a arrecadação? Qual o governador que quer perder a arrecadação? Qual é a União? A União também não quer perder a arrecadação. Então o grande problema da reforma é que ninguém quer mexer, ninguém quer perder. Do bolo. Ninguém quer perder. Então, uma reforma tributária no Brasil só daria certo se nós tivéssemos uma Assembleia Nacional Constituinte, onde os escolhidos para a Assembleia Nacional Constituinte fizessem a Constituição sem compromisso de permanecer no mandato. Porque aí não teria preocupação de se reeleger, então faria a coisa técnica certa e depois voltaria. Mas isso não vai acontecer, não é? É melhor viver nessa coxa de retalho, com as emendas, né? Infelizmente. É a realidade. Mendonça, você andou aí, agora eu vou trazer um pouco mais para perto da gente. Você andou um pouco aí hibernando ou você, na verdade, estava mais de retaguarda, trabalhando bastidores, politicamente falando, nas últimas eleições passadas? Eu estava hibernando mesmo, né? Eu estava fora de política. Político sem mandato é roleta de cana chupada. O Bigode disse isso um dia desse, Bigode do Santa Maria. Eu insisto porque eu gosto. Eu tenho no meu sangue, né? E eu, desde criança, que sempre participei da atividade política, e acho que eu só vou deixar quando morrer, quando uma vez ou outra. Mas agora surgiu essa oportunidade de ser pré-candidato, e é uma oportunidade não apenas de falar, de pensar, de discussão, é uma oportunidade de voltar para a base, conversar com as pessoas, conversar com o povo, construir um projeto, formatar propostas, planos de trabalho, que é o que eu gosto de fazer. E se isso der resultado do ponto de vista da aceitação da população, quem sabe, pode se voltar. Se não der, não tem problema. Continuo onde estou. Eu ia chegar na pré-candidatura, mas você já termina já anunciando, né, essa construção dessa pré-candidatura. E na medida em que você vê esse processo de construção, é um processo ainda mais íntimo, próximo de partido ali dentro, ou você já abre a discussão em meio das comunidades, eu diria? Veja, na verdade, isso tudo foi muito rápido, né? Porque eu ingressei no partido há mais ou menos 15 dias. O primeiro contato, ingressei a semana passada, filiei, né? A semana passada. Então, o que acontece? De lá para cá, eu já proferi palestra num curso de formação política, já concedi várias entrevistas, já estou aqui com você, batendo esse papo sobre política. Então tem sido tudo muito rápido. Então eu estou naquela fase inicial. Mas a ideia é cumprir essa fase inicial e depois parar um pouco para colocar o que penso no papel. E começar a apresentar uma proposta, uma pré-proposta. Né? Eu achei formidável essa ideia, porque é o seguinte, eu nunca acreditei em alguém que é escolhido para ser candidato a um cargo executivo, no dia de uma convenção partidária e passar para a sociedade uma proposta de administração. Se é uma cidade como Aracaju tem problema na saúde, na educação, no saneamento,
no esporte, em todas as áreas, no turismo. E o cara aparece no dia da convenção como um candidato, é o escolhido naquela data, e ele diz que tem um plano para Aracaju. No dia seguinte, né? É mentira. É, né? Ctrl-C, Ctrl-V, né? É, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, eu adorei esta ideia. Eu disse hoje, eu conheço Aracaju do Sovaco da Gata, a Ponte do Imperador, do Coqueiral ao Mosqueiro. Eu sou filho de Aracaju, eu fui 3 vezes vereador em Aracaju, eu sou o relator da lei orgânica de Aracaju, eu fui o deputado federal mais votado da história de Aracaju, em 2010 eu tenho 50 mil votos, eu participava de um grupo forte e tinha propostas na área de segurança, eventos e tal. Nós tivemos 50, foram 49 mil e pouco. A maior votação da história. As pessoas dizem, foi Débora, foi Jacques, foi Adelso, foi. Não foi. Foi Mendonça Prado. É só olhar nos dados do Tribunal Regional Eleitoral. Então, assim, você vai encontrar muita gente que conhece Aracaju. Mas eu quero lhe dizer que dificilmente me excluirão desse grupo que conhece Aracaju. Conheço bem Aracaju. Você disse tudo isso, mas esqueceu de dizer que Mendonça Prado sempre foi 25-10. Essa música ainda fica na memória do povo, né? E você vai encontrar muita gente das comunidades que ainda vai cantar isso para você. Infelizmente o partido acabou e não tem mais a 25, né? É verdade. Esse é lamentável o processo do Mudaram o hoje, número. né? Hoje União Brasil 44, né? Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Mas me parece que vai surgir um com o número 25. Estou sabendo aí que, não sei se era o RR, Republicanos Democráticos, alguma coisa assim está para surgir e me parece que vai pegar esse número 25, vamos ver, né? Sim. Aí, aproveitando, falando de democracia cristã, e a construção desta pré-candidatura à prefeitura e os proporcionais? Nós estamos filiando pessoas que querem disputar. Nós temos a Patrícia, que é uma engenheira ambiental, não? Eu acho que é ambiental, não é civil. Mecânica. É engenheira. Ela é uma pessoa muito ativa e tem boa participação nessa área do trabalho, de condomínios. É uma pessoa muito qualificada na área de segurança do trabalho, etc. Temos o Márcio do Moema Meire, que é uma pessoa que já foi testado, sempre com boas votações. Nós temos o Acácio do Augusto Franco, que está indo também para o partido, e muitos outros. Mas nós estamos na fase incipiente. Temos o Valdisson. Está começando ainda, né? Então, agora, vários contatos, e também nós vamos preparar um dia de filiação, também não quero estar anunciando não. Porque como é um pessoal novo, e muitos partidos estão aí trabalhando para formar os seus grupos, é bom só você anunciar aqueles nomes que já estão filiados ou completamente fechados. Né? O que eu tenho certeza é que será anunciado em algum mês, porém no dia 27. Provavelmente. De algum mês. Provavelmente. Né? Provavelmente, ou 27 de junho, não é? Ou 27 de julho, porque 27 de junho vai ter essa coisa do São João, vai estar entre São João e São Pedro, não é? Mas está indo bem, está indo bem. Eu quero lhe dizer que na proporcional nós teremos êxito com certeza absoluta. Claro, é importante porque o proporcional, queira ou não queira, é um pilar, eu diria, para a caminhada majoritária, né? Perfeito, exatamente. Mas pretende disputar por o sangue, não, né, Mendonça? Pretende ter aí um caminho de aliança, né? Não, eu converso sempre com as pessoas. Geralmente, quando a gente fala em política, nós estamos habituados a falar logo na aliança. Sim. Eu prefiro inverter o propósito do partido e dizer que o nosso objetivo primeiro é construir um projeto. Certo. Não dá para a gente conversar com ninguém em função de vou fazer uma aliança com A, com B ou com C. Para fazer o quê? Não é? Eu vejo muita gente, só fulano vai sair com ciclano. Bom, se for para namorar, tá bom. Mas para administrar precisa de um projeto. Sim, né? Claro, lógico. Então primeiro nós vamos pensar no projeto. E, lógico, o partido tem que se abrir para dialogar com todos. Quem topar um projeto para uma cidade que visa melhorar o transporte, a educação, que visa melhorar as condições da relação à administração pública, pequenos e médios empresários, estimular o turismo e desejar
atuar nesse conceito administrativo, vamos juntos, seja quem for. Eu não posso restringir A, B ou C por minha causa. O que pode restringir é um projeto. Eu sempre trabalhei com base em uma proposta de trabalho. Então, se é esse o objetivo, quem quiser apoiar uma proposta de trabalho será bem-vindo, independente de quem seja. Mendonça, lógico que ninguém se dispõe a uma pré-candidatura à Prefeitura de uma capital sem fazer uma avaliação, um olhar crítico para aquele que está gerindo na atualidade. Que avaliação, então, você faz dessa gestão atual da Prefeitura de Aracaju? Uma administração com acertos e com erros. O gestor atual tem 4 legislaturas, ou melhor, legislaturas não, porque ele não é do legislativo. Tem 4 gestões, não é? Tem 4 gestões, significa dizer que fez alguma coisa, senão o povo não estaria colocando ele lá. Eu seria injusto com o povo se eu dissesse o contrário. Mas nós temos algumas áreas que preponderam a necessidade de melhoria. Aí o transporte público, nós temos hoje um problema no pavimento de Aracaju, que está muito esburacado. Nós temos filas imensas no setor de saúde e assim sucessivamente. Então eu diria que é uma administração com erros e acertos. Mas sempre lembro, o atual gestor não é candidato. Sim. O atual gestor não é candidato. Então nós vamos nos deparar nos debates, nos confrontos, com um projeto novo, diferente, distinto do que está aí, creio eu. Então é com essa proposta que nós vamos fazer a discussão. Não é? Me chega aqui por WhatsApp, pergunta a Mendonça o que lhe provocou a se dispor à candidatura a prefeito de Aracaju. A provocação, eu acredito que... Convite, a proposta de fazer um projeto, a responsabilidade, não é? O desejo de participar da política, que é normal, uma pessoa como eu, que faço política desde que nasci, estou ali no banco de reservas, aparece um técnico e lhe convoca para o clássico. E esse assédio que o Ayrton esse assédio de o Ayrton foi um assédio acentuoso? O Ayrton já me convida a 3 eleições. Certo. Em uma determinada eleição ele me convidou. Eu não aceitei ser candidato majoritário, mas pedi a ele para que ele abrisse espaços para um candidato. E ele foi extremamente correto, eu faço esse elogio público. Na época ele colocou o Dr. Paulo Márcio, meu amigo, pessoa de bem, um homem honrado, um homem correto, um homem honesto. Ele colocou e segurou a peteca até o final e permaneceu. Em seguida houve uma nova eleição e eu não quis participar, porque eu não ia participar da eleição. Depois um partido ou outro me chamou para participar e para construir o partido, depois me chamou para disputar o Senado e depois veio a história que não me candidatei. Não é? Não foi possível, porque o partido fez coligações e eu não quis participar. E agora veio essa. Poxa, esse cara vem aqui, é a 3ª eleição consecutiva. É meu amigo, já me ajudou. Ele já me ajudou em outras eleições. Foi meu eleitor, saía comigo de rua em rua, pedia voto. Mas, poxa, eu tenho que ser correto com os meus amigos, né? E aceitei. Mas um desafio que eu sei que é hercúleo. Um partido pequeno, sem recurso. Mas eu boto fé no meu pai. Não tem esse problema não. Vamos lá. Como você disse, conhecer Aracaju você conhece muito bem. Vamos lá. Né, e na vereança, então, que você vamos sempre caminhou muito. Mas, Mendonça, falando agora um pouco de Estado, já que você avaliou aí a gestão da capital, e Sergipe, como é que você está vendo esses primeiros passos que você dá? O governador tem 5 meses. Sim. Eu não posso fazer assim uma avaliação, porque até agora eu não vi absolutamente nada que eu pudesse dizer, essa é a direção do governo. Perfeito. Geralmente o governante, quando ele começa a executar algo, você tem uma noção do que ele vai fazer, né, de como vai chegar lá no final. Até agora o que se percebe são ações de mutirões, e mais essa parte de festa que eu gosto.
mas para mim não é a prioridade, nem significa uma programação governamental. Vamos aguardar mais alguns meses para ter uma noção de que caminho vai seguir o governo. Por enquanto, eu diria que está precisando mostrar o caminho que vai seguir. Eu não estou entendendo ainda. Tá? Mas como disposto a gerir a capital de todos os sergipanos, eu já lhe perguntaria sobre uma intervenção de engenharia que já está inclusive anunciada, que é esta ponte que vai sair Coroa do Meio e Tancredo Neves. Como é que você avalia? Seria uma prioridade a ponte? Boa avaliação. Toda obra é boa numa cidade. Eu aprendi com o ex-governador João Alves que administrar é escolher as prioridades. Sim. Nós temos necessidade de hospitais, nós temos um grande percentual de sergipanos carentes de saneamento básico, de água tratada em algumas localidades. Já não é tão grande, porque foi feito um trabalho muito bom no passado. Mas nós temos, na área de saúde, por exemplo, pessoas, mulheres que parem em cidades distintas das suas. Uma mulher sai de uma cidade para outra para parir dentro de uma ambulância, chacoalhando dentro de uma ambulância numa estrada vicinal. Isso não é bom para uma cidade. Então, se tem dinheiro para se fazer alguma coisa, eu acho que o primeiro passo é você cuidar da dignidade das pessoas. Eu fui falar isso, o cara disse, mas você na época de Dr. João defendia a ponte. Sim. Veja, aquela ponte tinha um outro significado. Aquela ponte, quando ela foi feita, foi com o intuito de interligar a capital ao norte, o oceano, o litoral sul ao litoral norte. Mas não é só por isso. É porque os 3 municípios daquela região do estado, Pacatuba, Ilha das Flores e Brejo Grande, são os municípios que têm o menor índice de desenvolvimento do estado de Sergipe. Então, quando foi feita aquela ponte, não era o significado apenas de interligar 2 territórios cortados por um rio. A ideia era você levar progresso para a região mais pobre do estado de Sergipe. Então, o conceito é outro. A visão é outra. A questão de ordem política, administrativa, governamental é outra. É você ir em busca de uma política de redução de desigualdade regional no âmbito do próprio Estado. Entretanto, você já tem ali os primeiros passos do desenvolvimento. Você veja que o Negão era um visionário. Sim. Ele fez uma coisa pensando daqui a 50 anos. Com certeza. Então, o primeiro passo já causou uma grande explosão imobiliária na Barra dos Coqueiros. Mas a Barra dos Coqueiros hoje já tem outras carências que surgiram em função desse desenvolvimento célebre, que já traz outras prioridades. Há uma necessidade de se alargar as avenidas e se ampliar as vias públicas. Eu lhe pergunto, para se construir uma outra ponte, já se foi feito o dever de casa em função daquilo que já está? Já foi executado? Já foi construído? Ou você vai tirar um problema de um lugar e jogar para o outro? Porque às vezes você faz, para resolver um problema de um grande engarrafamento aqui, você faz uma conexão com outra área e leva o engarrafamento daqui para cá. Certo. Então eu creio que, por exemplo, a Barra hoje, antes de qualquer outra providência, ela precisa de uma modernização da sua área urbana, precisa de duplicar as suas vias, precisa aumentar as avenidas lá dentro. Se você vai jogar um volume de carro lá dentro, nas ruazinhas pequenas, estreitas, então você vai tirar um problema de um lugar e empurrar para outro. Então, antes de qualquer coisa, é preciso conhecer o projeto, engenharia. Eu, pessoalmente, se fosse para dar uma sugestão ao governante, eu diria, construa um hospital, você vai ficar para a história. O hospital que nós temos aí é da década de 80, é o Hospital João Alves. Mas a necessidade que nós temos é para hoje, de um novo hospital. Um hospital de emergência, um hospital moderno, um hospital que seja capaz de atender a todas as áreas no setor de saúde pública. Então, se fizesse isso, eu acho que marcaria muito mais neste momento. Agora, depois de uma obra pronta, todo mundo vai aplaudir, vai dizer que é bom e natural que isso ocorra.
Mas eu não sei, talvez ele tenha outras justificativas, tenha outros motivos, tenha outras razões, e ele falando, dissecando isso, pode ser até que convença, mas eu, pessoalmente, acho que existem outras prioridades. O argumento principal é a mobilidade. Embora eu abro aqui, até alguém está perguntando aqui, e Mendonça, nesse caso, seria contra a obra da ponte? Eu acho que não, você estabeleceu uma ordem prioritária. Sim, a ordem de prioridade, eu não posso nem ser contra nem a favor, porque o eleito é o governante. Sim, claro. Mas aí quando fala-se de mobilidade, eu até conversei com o Garibaldi sobre isso, que é engenheiro, né? E foi da EMURB e tal, eu conversei dizendo assim, você pega uma ponte que vem da Coroa do Meio e ela, vamos usar o termo, desemboca na Tancredo Neves, eu acho que era preciso olhar Tancredo Neves, Coroa do Meio, passando pela ponte, porque hoje nós já temos um problema sério de estrangulamento na Tancredo Neves diariamente, nos horários de pico. E na hora que você despeja mais veículos, né, ali para aquela avenida, e a Tancredo Neves vai se fazer o quê? É para depois? Olha, eu vou ser sincero, com a minha caminhada, que é longa, eu acho que a melhor solução para o trânsito não é propriamente a intervenção no trânsito. A melhor solução para o trânsito é você ter a coragem de investir fortemente no transporte público. Certo. Se você ficar parado numa calçada da cidade de Aracaju no momento de pico, você vai ver 100 carros passando com apenas um motorista dentro do veículo, e você vai ver ali uns 10 ônibus passando com 70 pessoas dentro do veículo. O que acontece? Está se falando em desafogar o trânsito. Como é que você desafoga, por exemplo, as áreas de maior fluxo de trânsito, como, por exemplo, a Avenida Tancredo Neves, que você mencionou, desembocando na Euclides Figueiredo, e interligar Aracaju a Nossa Senhora Socorro, fazendo uma ponte do lado de cada cidade. Então, qual é a prioridade? Mesmo tratando de trânsito, qual é a prioridade? Porque se você pegar o bairro Coroa do Meio, você vai ver que o trânsito maior ali é nos finais de semana, para o lazer, nos dias de festa, quando se há um show ali dentro. E você tem hoje um problema de trânsito que essa ponte não vai resolver, na outra ponte da Coroa do Meio que precisa ser alargada. Sim. Então, veja, eu não estou entendendo. Posso ser até que eu esteja completamente equivocado, completamente errado, mas é a história que eu estou lhe dizendo. Eu estou falando aqui de pontos realmente que tem um obstáculo, está obstruído. A Euclides Figueiredo, que interliga a Tancredo Neves ao município de Socorro, aquela área ali é uma área praticamente impraticável do ponto de vista do trânsito na hora de pico. E é onde passa o maior volume de veículos contemplando os populares, porque é onde passa o transporte público, mais ônibus, e os bichos ficam engarrafados ali, sem cumprirem os seus horários, em função das dificuldades. Então, o que é a prioridade? Esse debate é que precisa ser levado em consideração. Agora, se é uma obra para embelezar a cidade, aí sim. Aí tudo bem. Se o conceito é esse, aí não cabe a mim ter esse debate, não cabe a mim contribuir, porque quem se elege é quem tem a responsabilidade de escolher o projeto. Então o governante ele vai falar, eu desejo muita sorte, eu quero que ele acerte, como quero que todos acertem, porque acertando é bom para todos nós. Eu faço essa observação, meu Deus, exatamente qual é a necessidade. Eu precisaria pegar um dia útil, assim, não final de semana, para poder ver qual é o quantitativo de veículos que saem da Coroa do Meio, mais ou menos dali onde a ponte está pré-estabelecida, para poder entender essa construção. Porque bonito pode ficar. Sim, isso eu não tenho dúvida. Isso aí não tem dúvida. Agora, não sei se é. Olha, deixa eu dizer outra coisa. Às vezes o cabra resolve um problema momentâneo e não resolve o problema para daqui a 20, 40 anos. Sim. Hoje você fazer uma avenida nova em Aracaju que não tenha 4 pistas indo e 4 pistas voltando, você acaba mantendo o estágio de dificuldade mesmo. Essa é uma realidade. Se for uma avenida nova, construir uma avenida nova na zona de expansão, se for uma avenida com 2 carros indo, 2 carros voltando, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos ela não serve para nada, só para engarrafar carro.
Então você tem que fazer as coisas pensando no futuro. Então, se você mantém, você cria essas alternativas de investimento e deixa o que está lá parado, com o trânsito engarrafado, eu acho complexo, né? Muito complexo. Não dá para discutir com alguém também, aliás, conversar e bater um papo com alguém que pretende, se assim for, da vontade do povo, Aracaju, sem falar de zona de expansão. Sim. E quando eu falo de zona de expansão, primeiro queria ver com você essa questão que diz respeito a essa discussão histórica sobre os limites, que até hoje eu não entendo essa geografia, como é que o Mosqueiro, Areia Branca, Rubalo e ali Santa Maria, que é o complexo hoje Santa Maria, foi parar em São Cristóvão, só se fizeram de dentro do rio essa divisão, porque é realmente muito complicado, não é, Mendonça? Não, veja, essa história é um pouco, ela é interessante. Na verdade, São Cristóvão era a capital do Sergipe, né? Inácio Barbosa, atendendo às elites sergipanas, elite eu não estou falando no sentido pejorativo, não. Estou falando dos grandes empreendedores, dos investidores, especialmente no setor açucareiro, buscavam um espaço para a capital que fosse mais próximo das águas para exatamente escoar a produção de açúcar. Então resolveram mudar para Aracaju. Entretanto, o município de São Cristóvão abrangia todo o litoral. E Aracaju tinha basicamente ali o rio Sergipe. Depois houve o litoral aonde? A Atalaia, não é mesmo? A parte daquela antiga, onde hoje é Sarney, muitas áreas. O velho tropeiro, né? Era muito um pouco. Chegava ali, não? Não, lá para Aruana, aquilo lá para frente, ali era tudo São Cristóvão. Essa é a realidade. Perfeito, sim, sim. Essa é a realidade. Quem for lá na origem da história vai entender isso. Uhum. Dizem até, eu não sei se é popular, quando nós passamos a ter as grandes fábricas de confecções, como São Cristóvão, coisa e tal, em um determinado instante houve uma permuta com Aracaju para que fossem feitos investimentos em São Cristóvão no setor elétrico para facilitar a produção. Em função disso, houve alterações dos limites. Uhum. E aí agora recomeça, há algumas décadas atrás, recomeça essa disputa. Porque São Cristóvão, na verdade, tem a paternidade antiga. O que se deu com o passar do tempo é que a cidade empobreceu, foi inclusive despovoada por muitos anos, passou por um processo de despovoamento. Depois foram surgindo Eduardo Gomes, o conjunto brigadeiro Eduardo Gomes e outras áreas. Rosa Elza, né? Rosa Elza. Hoje, Aracaju, os empreendimentos de Aracaju já começam a adentrar o espaço de São Cristóvão, ali na Cabrita, ali na Várzea Grande, né? ali da Jabotiana, já começa. Ou seja, isso é um processo que o tempo vai transformando, vai modificando, e a geografia também vai se alterando em função da urbanização. Uhum. E se começou uma disputa porque São Cristóvão não conseguia prover aqueles locais os serviços essenciais, limpeza pública, saúde, educação. Então Aracaju tomou conta. E foi dominando as áreas e se responsabilizando pelas áreas. Até que alguém começou a voltar a disputar esse setor. Inclusive o deputado Garibaldi. Ele fez uma emenda, lá atrás, e aí pegou lá do Mondé da Onça, né, que é lá na BR, que a gente uma linha passa, imaginária, né? a gente nem vê, é um riacho ali, é perto de onde tinha aquela loja da Maratá, ali chama-se de Riacho, Mondé da Onça, algo assim. E para cá eu acho que é uma coisa que eu até hoje eu não consigo entender, porque quando você fala limpeza pública, como é que fosse, São Cristóvão faria a limpeza pública? Então, esses aspectos é que levaram, é que deram início a esse debate. Uhum. A condição para se manter, porque na medida em que São Cristóvão foi paralisando, foi tendo as suas dificuldades, Aracaju, por sua vez, foi evoluindo, foi conquistando melhores condições econômicas até de suprir as necessidades da população. Então, pela lógica, o correto é que seja Aracaju. Uhum. Apesar de que muitos proprietários ali de imóveis preferem que seja São Cristóvão. Aí já é uma questão tributária. Uma questão tributária, porque tem o IPTU com alíquotas mais baratas, a forma de calcular é diferente.
Então é uma disputa que fica mais a cargo dos técnicos do direito e do Poder Judiciário. A Assembleia já fez a parte dela, hoje é uma disputa jurídica, que as procuradorias estão aí na disputa, né, do processo de divisão. Eu não sei como é que está, eu não tenho acompanhado isso. Mas eu acho que hoje, né, Aracaju reúne melhores condições para organizar a zona de expansão, o crescimento da cidade. O Mendonça, a gente vive numa capital, né, inclusive litorânea, mas a gente está vivendo novos tempos com uma cidade concretada. Acho que está precisando botar um pouco mais de verde. Você pensa nisso, em trazer na construção do seu plano de governo? Claro, né? Hoje até para você ter uma pequena propriedade rural, você é obrigado, aonde tinha mata anteriormente, você deixar preservado o setor. Porque os estudos demonstram que há necessidade de você manter um percentual de solo reservado para o meio ambiente, eu diria natural, para a natureza propriamente dita. Então Aracaju tem, por exemplo, o Parque da Sementeira, tem o Parque da Cidade, e não se trabalha para que tenhamos novos parques. Acho que a zona de expansão cabe perfeitamente a reserva de uma área para uma boa área verde, para o futuro, para os netos, os bisnetos, porque a cidade está se concretando e a gente tem que olhar para as grandes cidades, as dificuldades que as pessoas têm. Esqueceu os cajueiros aí também, né? Parque dos Cajueiros. Sim, o Parque dos Cajueiros, né? Também. Mas é um parque pequeno, né? E eu acho que cabe ali naquela área um bom parque. Né? Tem áreas públicas que você precisa reservar. São pulmões para a cidade. São áreas que devem ser reservadas. Sim, claro, nós pensamos... Ainda resta, Mendonça, você conhece bem Aracaju, a reserva Tramandaí, ou já não se tem mais que era ali? Um pedacinho de mangue só ali no fundo ali da igreja quadrangular. Isso. Tem aquela faixa pequena. Que ali era a velha 6 bocas, que depois passou a ser 4, Rio, e parece que tem 2. Não tem mais nada, quase. E o peixe se cria, né? É verdade. Tem o caranguejo virando. É verdade. E em termos de avenidas, o Mendonça, o que é que você imagina em Aracaju? Nós estamos bem. Isso aí, quando fala em avenida, tem que lembrar novamente de João Alves, né? Porque claro. Quem abriu Aracaju nesse sentido. Mas você acha que a gente já está bem cercado ou ainda tem uma deficiência razoável? Muitas deficiências. Aracaju, você falou bem de João Alves, e quando você menciona ele, eu peço para as pessoas visualizarem o tamanho das avenidas. O ex-governador João Alves foi prefeito de Aracaju na década de 70. Isso. Aí você olha a largura da Avenida Maranhão, da Avenida Visconde de Maracaju, e depois você pega uma avenida da década de 90 do bairro Jardins e você vê a diferença. Muito grande. Ou seja, se você acompanhasse a mesma visão de construção de uma avenida, aquela Avenida Pedro Valadares teria ali umas 5 pistas indo e umas 5 pistas voltando. Quando foi construída, teria condições de fazer. Hoje não mais. Então quando a gente fala... Concretaram na margem, né? E ali eram mangues, né? Isso. Hoje, quando você fala na zona de expansão, é uma área que você pode aí ter uma equipe. Eu não sou especialista nisso, na verdade eu sou da área do direito. Mas aí você tem que convocar os melhores arquitetos, os melhores advogados, e dizer, meu amigo, eu quero uma zona de expansão que ela sobreviva de uma forma dinâmica e a prática no trânsito, ela sobrevive pelo menos uns 50 anos. E aí os caras vão dizer a dimensão das avenidas. Só não vai ser uma avenida para 2 carros ir numa mão e 2 carros voltar numa mão. Ou para fazer o que acontece em alguns conjuntos que foram construídos ali, que o carro da limpeza pública não faz retorno. Sim. Então eu acho que essa área precisa de um planejamento melhor. O que é que alguém que se propõe a administrar uma cidade precisa? Precisa propor a formatação de um plano diretor de desenvolvimento que seja capaz de contemplar todas essas questões que eu estou aqui mencionando. Grandes avenidas, áreas verdes, áreas comerciais, áreas residenciais muito bem definidas, lugares para a construção de estabelecimentos de ensino com espaços para o escoamento dos veículos. Porque no passado, você sabe, aqui tem uma área, não vou mencionar porque ninguém tem culpa, não existia lei para isso.
Mas tem áreas que você tem 3, 4 estabelecimentos escolares na mesma faixa da cidade, e quando chega na hora dos alunos serem liberados, o trânsito acaba. Então, são situações que nós devemos ter como exemplo e aprender para o futuro. Quem conhece um pouquinho Brasília, Curitiba, as cidades mais bem planejadas, sabe perfeitamente que ela distingue bem a área comercial, da área residencial, da área onde há uma escola, onde há uma universidade, porque cada setor desse tem as suas peculiaridades. A necessidade de que os estabelecimentos privados hoje sejam construídos e prevejam os espaços para estacionamento de veículos e assim sucessivamente. Você não vai permitir mais que se construa um hospital privado sem estacionamento nos dias de hoje. No passado tudo bem, mas hoje não há mais, né? Não tem mais cabimento. Então, tudo isso deve ser definido pelos técnicos, os urbanistas, né? Então, quem quer uma cidade melhor vai pensar em todas essas questões. É isso. Se tiver alguém pensando assim, será bem-vindo. Nós estamos aqui numa área, eu acho que você participou muito dessa discussão, que foi o esvaziamento do centro. Enquanto se pensou em rua 24 horas, alguém começou a pensar em deslocar os serviços públicos para outros setores e esvaziando o comércio. E nós estamos vendo os resultados a longo prazo, e agora a gente estamos aqui na Pacatuba, com vários trechos com lojas fechadas, e a maior placa que tem é aluga se não se aluga. E assim pode olhar pelo Calçadão e tantas outras. E houve um apelo, me lembro até na época, eu acho que, se salvo engano, o presidente da Câmara Municipal era o vereador Sérgio Góes, da época, e havia esse apelo: não esvazie o centro, não tire esse serviço daqui. De que forma você avalia isso, Nunes? A necessidade de sair ou o retorno garantiria essa atividade mais eficiente aqui no centro? Veja, no centro a gente precisa... Eu disse ontem o seguinte: a gente precisa reunir o comércio através da Câmara de Diretores Lojistas e todos aqueles que têm interesse na revitalização do centro para a construção de um grande projeto de reavivamento deste setor da capital sergipana. Tudo isso que você disse aí é correto. Se retira a administração pública. Só que esse processo não sofreu uma revitalização que se adequasse aos tempos modernos. E aí tem várias fases. Por exemplo, o prefeito João Augusto Gama, ele teve uma grande coragem, quando ele transformou o mercado naquilo que é hoje, um extraordinário ponto turístico. Acontece que um ponto turístico que não tem os atrativos que são necessários. E se tem, a gente não tem nem conhecimento. Se a gente não tem, imagina quem vem, né? Pronto. Então, o que nós estamos precisando, do meu modo de ver, é revitalizar, criar novos atrativos, até com políticas na área tributária e fiscal, para atrair o povo para o comércio de Aracaju. Essa questão de ordem administrativa, eu acho muito difícil, porque a administração pública era um pouco engessada para você alterar, aí tem que cumprir o processo licitatório, etc. Não é simples assim, mas eu vejo que aqui você tem, por exemplo, lá na Zona Central, 2 edificações que eu vou colocar como exemplo, que atrapalham sobremaneira, tem atrapalhado a modernização do centro. Você tem um prédio do INSS, que é um caixão de concreto, que precisa repensar a utilização daquela edificação. O que fazer para que aquilo se transforme, não apenas seja uma repartição pública pura e simples, mas como atrair pessoas para o centro através de uma edificação daquela. Outro ponto que você tem o Hotel Palace, que está ali, que é outro monstrengo instalado ali, que não... É um bagulho instalado no meio da cidade. Coração. Que você precisa conversar com aquelas pessoas que estão ali no térreo, ver de que maneira elas podem contribuir com um projeto de modernização do centro, de maneira que aquela edificação tenha um novo propósito e atrativo para o centro comercial. Não pode ser aquele bagulho que está ali. Isso não pode. Mas você pode transformar aquilo em pode aquele negócio. Cria ali um novo centro comercial que chame a atenção das pessoas, que movimenta. Isso só se faz através de estudos. Não adianta emitir uma opinião equivocada.
Qualquer lugar do mundo que você for, em Roma, qualquer Buenos Aires, em Madrid, qualquer lugar que você for, de grande fluxo turístico, as praças centrais mais importantes, elas são dotadas de equipamentos, de bons restaurantes, isso, aquilo, outro, para atrair o turismo. Então, a Praça Fausto Cardoso, com as suas edificações, com a sua estrutura, com a sua arquitetura, somada ali o arquivo público, etc., pode ser transformado num grande ponto turístico e atrativo, dependendo do que contenha, para chamar a atenção das pessoas, para trazer o turista, para trazer as pessoas da nossa cidade, para trazer as pessoas do interior da nossa cidade, para Aracaju. E essa região mais para cá, a gente vai precisar muito da iniciativa privada para pensar, para repensar sobre essas questões. Mas são inúmeras possibilidades que tem. O que está existindo com Aracaju é que ninguém está preocupado. E isso me causa assim um incômodo, uma angústia, porque você não ouve falar sobre isso. Você só ouve todo mundo dizer: o centro está parando, o centro precisa melhorar. Tem outra coisa mais grave, que não é o aspecto arquitetônico, nem das edificações. Nós temos hoje um problema de saúde pública no centro, que é a proliferação de jovens envolvidos com crack, que está causando um transtorno que aí já remete às questões de segurança pública numa conexão com as necessidades da área de saúde pública. Então você precisa agir na área social, na área de saúde, na área de segurança, senão você não vai salvar o centro. Sim. Questão comercial, só, pura e simplesmente, veja, nossa cidade está crescendo. Você já tem um shopping na Coroa do Meio, você já tem um shopping no Jardim, você já tem outro shopping na Zona de Expansão, você já tem um shopping indo ali para o bairro Chial, e daqui a pouco vai pipocar shoppings menores ou grandes núcleos comerciais nos bairros de Aracaju. Então o centro tem que ser pensado com exclusividade, para que ele seja revitalizado. Políticas fiscais, a extrafiscalidade fiscal, retire o tributo, deixa o cara sem pagar o tributo durante 4 anos, de modo que ele utilize o seu bem particular para servir de atrativo para o turista, para a comercialização de algum produto que atraia mais a população para o centro, criar os quiosques voltados para as políticas públicas de atendimento às pessoas. Aqui já teve que movimentava comércio, Gol da Sorte, isso e aquilo, algo que seja circunscrito ao centro comercial. Então, ideias, possibilidades, são inúmeras. Só falta o povo dar oportunidade a alguém que queira fazer. Sim, falta um processo nada discreto aí. Não, estou falando, né? Porque assim, deu-se oportunidade, estou falando do passado. Mas com perspectiva de futuro, lógico, né? Estou aqui fazendo uma dualidade voltada para o seu propósito, que vai ser a pré-candidatura. Do partido. Eu só sou pré-candidato. Sim, então. Mas veja, eu volto aqui. Não faltou um processo simultâneo do esvaziamento, da necessidade de tirar o serviço público, digamos que tenha sido uma necessidade, e fazer isso simultâneo, esse esvaziamento, porque agora, na verdade, é um processo de ressurgir. Né? O serviço público saiu, uma boa parte do serviço público saiu, mas deixou um legado extraordinário. Veja, não há nada mais rico, mais belo, mais extraordinário do que as edificações públicas que nós temos na Praça Olímpio Campos e na Praça Fausto Cardoso. Se você colocar ali pessoas que têm uma visão de investimento no setor turístico, pegar, por exemplo, o Palácio Olímpio Campos já é um grande museu, foi a ideia do Dr. Marcelo Deve, e parabéns para ele. Mas você tem outras edificações ali que são belíssimas. O Arquivo Público, a Procuradoria, a Câmara de Vereadores, né? Você tem a antiga Prefeitura de Aracaju. Você imagine, se você cria nesse conjunto, nessa área do centro, um conjunto de equipamentos, de bens públicos voltados para atrair, através da cultura, da exposição, de bons restaurantes, de coisas bacanas para a cidade. Você vai transformar aquilo ali numa praça que nem na Europa você vai encontrar. Porque o que é que nos atrai na Europa?
Você vai lá para Roma, vê uma Roma de prédio velho, mas é a arquitetura que lhe atrai, da antiguidade, né? Mas dentro daquela arquitetura, próximo àquela arquitetura, tem um bem-estar para o turismo, tem um atrativo para o turismo. E o que o turista quer chegar aqui e ver são essas coisas. Agora, o que se tem para conectar ele à cidade? O que é que ele vai ver da cidade? Qual é a história que ele vai conhecer? Qual é o atrativo? Então, são questões como essa que precisam ser pensadas por técnicos. Você não vai chegar ali só olhar para um lado, olhar para o outro e passar direto. Outra coisa grave, que não se prioriza o turismo. Um ônibus de turista que passa no centro de Aracaju não tem nem onde parar. Verdade. Eu, às vezes, fico olhando assim, ali passo pelo mercado, aí esse outro dia passou, rapaz, aquele pessoal ouro, coisa e tal, deve ter vindo do sul do país, aí passaram do outro lado, o ônibus fica lá do outro lado, quer dizer, o turista tem que ser tratado como uma seda, o turista tem que ser abraçado. Em pompas, né? O turista é um investidor da nossa cidade. Com certeza. Então, olha, eu estou em São Paulo, e aí pego o dia de domingo e vou para uma cidade que, agora fala, estava aqui da cidade, aí vou para uma cidade pequena, aí chego lá, tem uma praça cheia de pequenos restaurantes, cheia de quadros de artista plástico da cidade, eu lembro já o nome da cidade, mas é entupida de turistas. Você imagina que você transformar a nossa cidade com essas exposições, com esses atrativos, com mais artesanato, dando ao turista um lugar para ele se acomodar com conforto. Você vai entupir o centro da cidade. Agora, você precisa, lógico, ter vontade de fazer. Reunir os melhores técnicos, as pessoas mais qualificadas, com as boas ideias, para que essas pessoas possam construir um projeto e a coisa andar. Ficar só na crítica não dá. É preciso se mobilizar, se movimentar e começar o processo. Quem é que tem mais interesse nisso? Os lojistas, as pessoas que têm investimentos aqui nesse setor. Chama todo mundo. Vamos conversar. O que vamos fazer? É isso. Agora está tudo parado, essa é a realidade. Verdade. A Luiz pergunta aqui, é caminho sem volta ou poderá ser cooptado para uma aliança essa pré-candidatura a prefeito? Graças a Deus, essa palavra cooptado não existe no meu dicionário, né? Veja, nós temos um propósito, e é um propósito bom, é o propósito do projeto, é o propósito da exposição de ideias, é o propósito de participar dos debates, é o propósito de fazer a crítica construtiva. O resultado eleitoral decorre de uma eleição, sim. Eu nunca me preocupei muito com o resultado final. Claro, todos que entram numa eleição querem vencer, né? Todos querem, mas só tem espaço para um. Entrando numa campanha eleitoral, porque eu não sou candidato, sou apenas um integrante de um partido que contribui com ideias, entrando numa campanha eleitoral, eu vou querer, obviamente, buscar o melhor resultado. Sim. Mas, em princípio, o nosso objetivo principal é mostrar que Aracaju tem boas soluções e baratas para se resolver determinados problemas. Talvez quando eu tenha assim, me afastado, se chamou de período de hibernação, me permitiu olhar de longe, como o jogador de futebol que joga, tem uma contusão, sobe, e diz, rapaz, o time joga assim para você melhorar naquele setor do campo. Talvez seja isso. Eu acho que hoje nós temos muitas ideias boas, bacanas. Por exemplo, na área social, você tem ali um complexo Santa Maria com mais de 100 mil habitantes. Não tem uma área de lazer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Aí o cara fala que tem menino que ingressa na droga, coisa e tal. Você vai ingressar onde? Se você não tem espaço para o lazer, para o esporte, para o futuro. Consequência do ócio, né? Então, se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No passado, você e eu que gostávamos muito de esporte, futebol sergipano, você ia assistir Confiança de Sergipe, quem jogava bola? Luiz Carlos, Mininho, Joãozinho, Enágio, Sandoval. Esses caras foram descobertos nos juvenis e nos bairros e no interior. Hoje você vai assistir um jogo aqui, o cara veio do Atlético de não sei aonde, do não sei aonde. A gente não fabrica mais craque nas os campos de várzea, né? Bote 50 campos de pelada no bairro Santa Maria, bote 50 campos de pelada. Contrate os jogadores, como diz o Milton Neves. Contrate jogadores velhos.
faça escolinhas de futebol nos bairros, dê o alimento, dê o material esportivo, bote 50 campos, que é menino para danar, jogando bola. Faça isso, persista, dê continuidade, bota esses meninos para estudar, para ver se muitos deles não saem da droga e muitos deles não vão ser os nossos craques dos campos de futebol ou em outras modalidades esportivas. O que é que custa isso? É a política da ocupação do tempo vago, né? O que é que custa? É isso mesmo, perfeito. Então, amigo, eu acho que nós temos que caminhar por uma outra vertente. Fazer um novo debate para a cidade. Pensar em obra, todo mundo pensa, comida, bacana, mas eu digo sempre que a gente tem dois tipos de engenharia. A civil, que é imprescindível, é necessária para o desenvolvimento, que todo mundo tem boas ideias, mas a gente também tem a engenharia social, que está parada, que está esquecida. Nós estamos perdendo muitos jovens, essa é uma realidade. A evasão escolar é muito grande, a repetência escolar é muito grande. Agora, para concluir, eu vou dizer o que eu disse na outra entrevista. Há 50 anos atrás, a nossa idade, a Coreia era mais pobre do que o Brasil. A Coreia do Sul era mais pobre do que o Brasil. Hoje a Coreia do Sul, o povo coreano fabrica, através de uma empresa chamada Samsung, um dos melhores celulares do mundo, da mais alta tecnologia. Só isso já torna a Coreia muito mais forte economicamente do que o Brasil. Mas não é só isso. São computadores, são carros da Kia, são carros da Hyundai, tudo Coreia do Sul. Aí você circula pelas ruas do Brasil, aí você vê carro pra caramba, engarrafando, a gente está falando de trânsito. Só que é tudo idealizado e tudo vem de fora, porque a Volks é alemã, a Chevrolet é americana, a Fiat é italiana, a Renault é francesa, a Audi é alemã, se não me falha a memória, é suíça, acho que é alemã. E nós não temos nada. Nós só temos uma coisa e é o que salva o Brasil. É o que sempre tivemos. O setor agrícola, o agronegócio, é o que salva o Brasil. O Brasil investiu um pouquinho em tecnologia, em conhecimento, em pesquisa na Embrapa, explodiu o agronegócio. E nós sustentamos países, alimentamos países como a China, que tem 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. Portanto, meu amigo, o que está precisando aqui é de se voltar para a engenharia social. Educação. Persistir. Porque a Coreia tem 50 anos que faz isso. E nós temos 50 anos de idade e a gente ainda está falando que o trânsito está ruim, que a coisa não está funcionando, que a pessoa passa 2 anos para marcar uma consulta, que não se consegue fazer uma gestão por falta de tecnologia em determinados setores, e assim sucessivamente. Então eu queria ter o privilégio, a honra, de ver uma proposta que a gente vai ajudar a conceber de um partido político ser responsável, não pela modificação de tudo, mas por virar uma página. Só virar uma página. Então o nosso interesse é de que este partido consiga, com as suas ideias simples, humildes, sem nada mirabolante, virar a página. Chegar e dizer, olha, eu quero uma escola que... Não, a escola só tem dinheiro para funcionar de manhã. Vamos fazer o seguinte, ela funciona de manhã e vai funcionar à tarde. Em vez de eu soltar a criança, eu vou manter na tarde. Como? Ela vai aprender a tocar violão, ela vai aprender a tocar sanfona, que é o nosso instrumento regional, o piano, para quem quiser, mas vai aprender as modalidades esportivas que ela quiser, que foi uma coisa até que acabou, que existia, hoje não tem mais. As grandes competições de basquete, de handebol, como tinha no passado, diminuiu, murchou isso aí. Sim. Então, tecnologia, bota esses meninos de 6 horas da manhã às 6 horas da noite na escola, se alimentando com atividades lúdicas, aprendendo artes, aprendendo músicas, aprendendo línguas estrangeiras, para você ver se lá na frente nós não seremos um outro município, um outro estado e um outro país. Antes de fazer a próxima pergunta, e já partindo para a conclusão, deixa eu dizer uma coisa para a madame que a gente tem em comum. Nós somos, ele hoje é da reserva, mas oficial. Eu sou da reserva, mas sou soldado. Mendonça, você é de 66, né? Isso. Eu sou de 67. Mendonça fez NPOR no 28 DC
E quando eu cheguei para servir, ele estava no estágio como aspirante. Você lembra disso? Você era menino da viúva de Ataíde, como é o nome dele? Que era da sua turma ele também. Augusto. Não, o que é daquela loja da esquina ali ele era da sua turma. É Augusto mesmo. É Augusto o nome dele? É porque a gente chama ele de outro nome. É Jorge. Jorge. Aí tinha Aurélio, era de sua turma, que foi pro bombeiro depois. Hoje é coronel, Aurélio, já está na reserva. Na reserva. Aí teve essa turma toda ali nós éramos quase todos contemporâneos, né? Da mesma juventude. E aí esse é o que nós temos em comum lá de trás, fora ali da rua de Lagarto, que era São Ponte, né? Isso, ali na Vizinha. Eu morava na Stanley Silveira com Lagarto. Aí depois tinha mais pra frente. Aí tinha aquele grupo ali, que era o nosso grupo de amigos. O velho Triguilini, Roger. Roger faleceu. Rapaz, eu vi o soube um dia desse e para mim foi uma surpresa, né? Porque Roger era gente boa, né? Aí daquela geração morreu Jorge, o Roger, Moisés Negão? Morreu do quê? Eu não sabia. Ele sofreu muito com a diabetes. Aí tem Guga Malandro, né? Não sei onde foi parar o Faleceu. Faleceu o Guga. Faleceu o Guga, faleceu o Boi Jorge, lembra do Boi Jorge, o Jorginho? O Jorginho que era o surfista galego, que andava com a... Lembro. Tem uma turma aí, Gango, né? Não amizade com ele, não, mas lembro. Tem Gango, que era parente de Fernandinho da Casa das Quintas, que era Gango, Eninho, Geraldo, irmão dele. O Gango também faleceu. Uma turma que era... Tinha a turma do iate, tinha a turma do surf, tinha a turma do Cotindiba, né? Mas que a gente sempre se juntava na Cinelândia para tomar um bom sorvete e na Atalaia à noite para as velhas. Na Cinelândia tinha Vista Boa também? Vista Boa, mas Vista Boa veio muito depois. Você chegou a frequentar a retreta que era aqui na Praça Vasco Cardoso, que tinha ali lembra da churrascaria gaúcha? Você é do meu tempo. Não, mas não peguei essa parte não. Era aqui que tinha as corridas de karts, aqui na praça. Não peguei. Talvez eu fosse da geração outra vibe. Não estava ainda nessa turma. Isso, estava em outra vibe. Mas, Mendonça, primeiro para lhe agradecer a gentileza novamente de ter atendido o nosso convite, lhe desejar muito sucesso na sua empreitada, na empreitada do Democracia Cristã. Eu sou daqueles que... Apesar de que, só para fazer uma observação, só fazer uma injustiça. Apesar de que a Cinelândia e o sorvete da Cinelândia... É conhecido em Brasília. Era conhecido em Brasília, mas não só isso. É que minha família tem uma admiração muito grande para o senhor Araújo. Sim. Né? O senhor Araújo era muito amigo do meu pai. Então, porque fica parecendo assim, não falou da Cinelândia, eu estou apenas dizendo que eu não fazia parte daquela galera. Sim. Frequentava, mas eu era consumidor compulsivo do sorvete da Cinelândia. Sim. Porque só um familiar vai dizer, oxente, não, era ele. A Cinelândia tem o meu carinho especial. A família inteira. Ele, de modo muito especial, é o patriarca da família, o saudoso, o senhor Araújo, que meu pai ainda hoje tem um carinho muito grande e guarda boas recordações. Mas o cachorro quente do careca ali você comeu, né? Do seu Valsim. Aí esse o carrossel do Tobias chegou, né? Então, era por aí que a gente estava fazendo a nossa festa. Essas coisas é interessante, e uma coisa que eu aprendi também, é muito difícil você buscar soluções para uma cidade se você não tiver a compreensão de como ela era no passado e como ela passou a ser agora. Sim. Então tudo isso faz com que você pense, você analise, e você olhe para trás para você saber o que pode ser feito lá na frente. Porque tudo é uma sequência. Sim. Tudo é uma sequência. A nossa cidade tem uma dinâmica. Ela vai mudando os espaços, a dinâmica. Você veja, você está falando de uma área que hoje existe muito pouco, porque criaram-se os shoppings, as turmas se envolvem nos food trucks, nos condomínios. Então você tem que sentir essa evolução que aconteceu. E naquela época não tinha absolutamente, não tinha shopping, não tinha nada disso. Todo mundo se conhecia na cidade. Hoje a cidade se chega no lugar, muita gente de fora mora na cidade, a gente tem que compreender essa dinâmica, mas saber como era. Como foi crescendo, como foi evoluindo, para a gente entender. Senão a gente não compreende a cidade. Por isso que eu digo, às vezes eu ouço o cara dar um palpite, fazer isso, rapaz, isso cresceu dessa maneira, foi assim, foi tal.
A gente tem que saber a história da cidade, como ela surgiu, o significado de cada coisa. Senão você não consegue opinar de uma forma correta. Perfeito. Mendonça, então eu lhe digo, desejo sucesso, como eu disse, eu sou daqueles que gosto da política, vivo a política e acho que quanto mais alternativo o povo tiver para as suas escolhas, melhor ainda. Então eu torço que você possa, junto com Democracia Cristã, ser uma dessas alternativas para a escolha do povo de Aracaju e agradecer se alguma coisa que eu deixei de lhe perguntar nesse bate-papo, que você gostaria de deixar aqui registrado nesse programa, que logo mais estará no nosso canal Sintonia do YouTube, né? E evidentemente com alguns recortes também no Instagram do Sintonia, que é o @Sintonia Notícias, e evidentemente nas suas redes sociais que eu lhe mandarei, né, os recortes para que você possa também fazer essa divulgação. E de antemão agradecer a sua presença aqui e a gentileza de ter nos atendido. Ferreira, muito obrigado pela oportunidade, estarei sempre à disposição e hoje, com essa inserção, né, de todos nas redes sociais, você proporciona um veículo importante e qualquer pessoa que queira nos ouvir vai ouvir em vários momentos que desejar. Sim. Isso é muito aberto, né? Então, muito obrigado, porque você está me dando uma extraordinária oportunidade, principalmente nesse primeiro minuto da nossa caminhada, de construção de um partido, de levar a nossa mensagem para as pessoas. E eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. E esse diálogo com as pessoas, através do seu programa, me faz com que eu esteja aqui agora para lhe agradecer e me colocar à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado.